Antes de orarmos, quero que você pare por um instante e permita que a palavra de Deus fale ao seu coração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15: Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Esse versículo nos alerta sobre um dos venenos mais sutis e destrutivos que podem habitar o coração humano, a amargura. Ela começa pequena, uma dor não resolvida, uma palavra que feriu, uma traição inesperada. Mas se não for entregue a Deus, ela cria raízes profundas. E quando a amargura cresce, ela não apenas rouba a nossa paz, mas começa a afetar todos ao nosso redor. Talvez alguém o tenha ferido profundamente. Talvez você tenha esperado um pedido de perdão que nunca veio. Deus sabe o que aconteceu. Ele conhece cada lágrima, cada silêncio, cada lembrança dolorosa. Mas Ele também te chama hoje a proteger o seu coração, para que a dor não se transforme em veneno. Porque quando o rancor se instala, ele sufoca a alegria, rouba a paz e apaga o brilho do amor. E é por isso que o Senhor te convida hoje a dar o primeiro passo para a libertação: perdoar. Se essa palavra já começou a tocar o seu coração, escreva: Senhor, quero ser livre do rancor nos comentários. Vamos juntos trilhar esse caminho de cura e perdão. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Essas palavras não são apenas um mandamento, são um convite à libertação. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Não significa apagar o passado, mas decidir que o passado não vai mais te controlar. Quando escolhemos perdoar, quebramos as correntes que nos mantêm presos à dor. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda quem você se torna depois da ferida. Muitos acreditam que o perdão é um favor ao outro, mas na verdade é um presente que você dá a si mesmo. É quando você entrega o fardo nas mãos de Deus e diz: Senhor, eu não posso mudar o que fizeram comigo, mas eu posso escolher não viver mais preso a isso. O perdão abre o caminho para que a paz volte a florescer. Enquanto a amargura te prende ao passado, o perdão te liberta para o futuro. É o gesto que mais se parece com Cristo, porque perdoar é amar quando o outro não merece, assim como Deus nos amou quando nós não merecíamos. Hoje, Deus convida a fazer essa escolha, não porque é fácil, mas porque é o único caminho para a verdadeira liberdade. Se o Espírito Santo está te lembrando de alguém que você precisa liberar, escreva: Senhor, ajuda-me a perdoar como Tu me perdoaste. Há feridas que o tempo não cura, palavras que ecoam dentro da mente, lembranças que se repetem como um filme difícil de apagar. E sem perceber, aquilo que começou como dor vai se transformando em amargura. A Bíblia nos adverte em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando deixamos o ressentimento crescer, ele não permanece escondido. Ele começa a moldar nosso olhar, nosso tom de voz, nossa forma de amar. A amargura é como uma raiz silenciosa que se espalha, e onde ela toca, destrói a paz. Ela nos faz desconfiar de quem tenta nos amar, endurece nosso espírito, pouco a pouco, nos rouba a sensibilidade diante da presença de Deus. Mas o Senhor te chama hoje para quebrar esse ciclo. Ele te lembra que você não foi criado para viver ferido, mas para viver livre. O inimigo quer usar a dor do passado para aprisionar o seu presente. Mas o Espírito Santo quer usar essa mesma dor para curar o seu coração e te tornar mais parecido com Cristo. Não permita que a dor determine quem você será. Deus quer transformar a ferida em testemunho, o choro em aprendizado e o ressentimento em compaixão. Hoje é o dia de dizer: Senhor, arranca de mim toda a raiz de amargura e planta em mim um coração novo. Se esse é o desejo do seu coração, escreva nos comentários: eu escolho liberar o perdão e guardar o meu coração em Deus. Jesus sabia o peso da rejeição, da traição e da injustiça. Mesmo assim, ele escolheu amar. Em meio à dor, ele não se defendeu com palavras duras, nem buscou vingança. Na cruz, com o corpo ferido e o coração partido, ele pronunciou uma das frases mais poderosas da história: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essa é a essência do amor de Deus, um amor que perdoa mesmo quando sangra. Jesus não esperou o arrependimento dos homens para liberar o perdão. Ele ofereceu graça antes mesmo de ouvir um pedido.
E é esse mesmo amor que o Espírito Santo quer formar em você. Perdoar como Jesus perdoou é impossível pela força humana, mas é possível pela graça divina. Quando você ora e diz: Senhor, ensina-me a perdoar, o Espírito Santo começa a operar dentro de você, curando lembranças, suavizando palavras e reconstruindo o que a dor destruiu. É um processo, sim, às vezes lento, mas a cada passo, Deus transforma o coração ferido em coração curado, o coração endurecido em coração sensível à sua presença. Hoje, peça ao Senhor que te ensine a amar mesmo quem te feriu, porque quando você ama, a dor perde poder e Deus assume o controle. Se essa palavra falou com você, escreva: Senhor, ensina-me a amar como tu me amaste. Há um momento em que o perdão deixa de ser apenas uma escolha difícil e passa a ser um sinal de maturidade espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoar é imitar o coração de Deus. É responder à ofensa com misericórdia e à rejeição com graça. Quando você perdoa, você está dizendo ao mundo: asterisco, asterisco, eu pertenço a Cristo e o amor dele vive em mim. Asterisco, asterisco. O perdão é o sinal de quem foi transformado pela graça. Não é fraqueza. Pelo contrário, é força espiritual, porque o mais fácil é reagir. O mais humano é devolver na mesma moeda, mas o mais divino é perdoar. E quando você escolhe perdoar, o Espírito Santo se move dentro de você. Ele alivia o peso do coração, restaura a paz e reacende a alegria de viver. A ferida que antes te fazia chorar passa a ser um testemunho de que o amor de Deus é maior do que qualquer dor. Hoje, permita que o perdão se torne a sua forma de adorar a Deus. Não apenas com palavras, mas com atitudes que refletem o amor de Cristo em você. Se essa palavra tocou seu espírito, escreva: Senhor, quero ter um coração como o teu. Meu irmão, minha irmã, talvez você acorde muitas vezes sentindo um peso no coração, como se estivesse entrando em uma batalha já cansado antes mesmo de começar o dia. Isso acontece porque o inimigo lança setas invisíveis. Pensamento de desânimo, insegurança, medo e até mesmo aquela sensação de você não é capaz ou que nada vai mudar. Ele sabe que, se conseguir roubar a sua alegria logo cedo, ele enfraquece também a sua fé e a sua disposição para orar e buscar a presença de Deus. Mas eu quero lembrar a você que essa não é a vontade do Senhor. O plano de Deus é que você viva em plenitude, na alegria e na paz que só vem dele. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O propósito do inimigo é destruir, mas o propósito de Jesus é restaurar. Por isso, não aceite que sua alegria seja roubada. A alegria do Senhor é uma fonte de renovação que brota de dentro, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É essa alegria que faz você se levantar mesmo depois de ter chorado, que traz esperança mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É por isso que a palavra de Deus em Salmos capítulo 30, versículo 5, declara: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje é manhã. Hoje é um novo recomeço. Ainda que você tenha passado por noites escuras, ainda que seu coração tenha enfrentado momentos de dor, hoje o Senhor estende sobre você o manto da alegria. Ele troca o espírito angustiado por vestes de louvor, como está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 3. Ele está restaurando seu ânimo, fortalecendo sua fé e enchendo seu coração de esperança. Não permita que a tristeza ou o medo tenham a última palavra. Decida nesta manhã erguer a voz em gratidão, ainda que em lágrimas, porque a alegria do Senhor será a sua força. É nessa decisão de fé que você vai experimentar a paz que excede todo o entendimento e vai perceber que Deus já está cuidando de cada detalhe do seu dia. Se você recebe essa palavra no seu coração, declare nos comentários: A alegria do Senhor renova minhas forças. Quando o perdão nasce no coração, a graça de Deus começa a operar de forma sobrenatural. Aquilo que antes era lembrança amarga se torna fonte de sabedoria e compaixão. Você começa a ver as pessoas com os olhos de Cristo, não pelas falhas que cometeram, mas pelo valor que tem diante de Deus.
A Bíblia declara em 1 João capítulo 4, versículo 19: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que a capacidade de perdoar vem da experiência de ser amado por Deus. Quem entende o tamanho do perdão que recebeu, passa a estender o mesmo perdão aos outros. O amor de Deus não é condicionado ao merecimento. Ele nos alcançou quando estávamos distantes e nos levantou quando não tínhamos forças. Por isso, quando o Espírito Santo enche o seu coração, o rancor perde espaço e o amor começa a florescer onde antes havia dor. Perdoar é refletir o caráter de Deus. É dizer: Senhor, assim como teu amor me resgatou, eu também quero amar sem limites. E quando você faz isso, o inimigo perde poder sobre a sua mente e sobre as suas emoções. A graça se torna o escudo que protege o seu coração. Hoje, permita que a graça de Deus transforme seu interior. Diga em oração: Senhor, o teu amor me basta. Ensina-me a viver cheio da tua graça. Se essa mensagem falou com você, escreva: Senhor, enche-me da tua graça e do teu amor. O perdão é a chave que abre a porta da verdadeira paz. Enquanto guardamos ressentimento, vivemos em um cárcere invisível, presos às lembranças, às emoções e às dores que insistem em voltar. Mas quando decidimos liberar perdão, a presença de Deus invade esse lugar escuro e o transforma em luz. A palavra diz em Romanos capítulo 12, versículos 18 a 19: Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você perdoa, está dizendo: Senhor, eu confio na tua justiça. E é nesse ato de fé que o Espírito Santo começa a restaurar o que o ódio destruiu. Você deixa de carregar o peso de querer se defender e passa a descansar nas mãos de Deus, que sabe lidar com cada situação melhor do que você. O perdão não apenas liberta quem te feriu, mas liberta você. Ele traz leveza, devolve a esperança e enche o coração de uma paz que o mundo não pode oferecer. É como se, ao soltar o passado, o céu se abrisse e uma brisa suave renovasse a sua alma. Hoje, Deus quer te conduzir a esse lugar de descanso interior. Feche os olhos e diga: Senhor, eu entrego nas tuas mãos o que me feriu e recebo de ti a paz que vem do perdão. Se essa é a sua entrega hoje, escreva: Eu escolho viver em paz e confiar em Deus. Muitas pessoas oram pedindo cura, mas continuam presas à dor da falta de perdão. Elas querem ser restauradas, mas ainda guardam em silêncio aquilo que machuca. Por isso, o Senhor te diz hoje: a cura começa quando você decide perdoar. O perdão é mais do que um ato espiritual, é também um remédio para a alma. Ele remove o peso invisível que drena as forças, apaga a alegria e enfraquece a fé. Quando você solta o que te prende, o Espírito Santo começa a restaurar o que está quebrado, não só nas emoções, mas também no corpo e na mente. O Salmo 32, versículo 2, declara: Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em cujo espírito não há engano. A verdadeira felicidade vem quando o coração está limpo, sem máscaras, sem rancor, sem feridas ocultas. Talvez você tenha sido injustiçado, traído, esquecido, mas Deus é testemunha de tudo. Ele viu cada lágrima e promete transformar dor em testemunho. Nada do que aconteceu será em vão, porque quando o perdão entra, o milagre acontece. O mesmo Deus que te perdoou quer agora te curar. E onde havia ferida, Ele colocará consolo. Onde havia peso, Ele trará leveza. Hoje, libere o perdão e sinta a paz tomando conta de você. Ore comigo em silêncio. Senhor, eu libero o que me feriu e recebo de ti a cura que vem do perdão. Se você sente Deus falando com você, escreva: Senhor, cura-me através do perdão. Agora, irmão, irmã, neste momento final da oração, declare vitória sobre todo ataque, toda tristeza e toda dúvida. A palavra nos lembra em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também é mais que vencedor em sua presença. Nada poderá roubar sua paz quando você confia, louva e agradece ao Senhor desde o início do dia. Comece cada ação, cada pensamento e cada palavra com gratidão.
Reconheça que cada respiração, cada oportunidade e cada desafio são parte do plano perfeito de Deus para fortalecer a sua fé e abençoar a sua vida. Lembre-se, alegria não é ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está com você em todas as circunstâncias. Então, neste instante, feche seus olhos, respire fundo e diga ao Senhor: obrigado, Pai, por este dia, por minha vida, minha família e tudo que tens preparado para mim. Que minha alegria não seja roubada, mas que eu ande sempre na tua presença. Permita que essa oração se transforme em força, esperança e confiança para todo o dia. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Amém. Senhor, minha alegria está em ti. E compartilhe para que outros também sejam abençoados hoje.